vocês procuram a verdade ou procuram uma relação consigo mesmos, vocês procuram na mente no primeiro momento, e o que vocês acham na mente é o mundo, certo? Mas veja o seguinte, o mundo, ele não é coerente em termos de informações. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse, eu perguntei, qual é o maior problema humano? Né? E ela disse, a globalização. Ok, como é que tu pensa isso? Ela diz assim, a quantidade de informações que chega a nós é tão grande hoje que a gente não sabe como separar o joio do trigo. Ok? E veja, sim, se a pessoa não tem consciência da própria necessidade, ela não sabe separar ou distinguir qual é a informação relevante e não relevante. Certo? Por exemplo, você sabe que tem pessoas que por necessidades afetivas comem. Certo? Tem pessoas que por necessidades de preservação da autoimagem não comem. E entram em anorexia e podem até morrer. Então veja o seguinte, como é que a gente sabe que o nosso mental está alinhado com a nossa necessidade? Vamos mudar um pouquinho essa conversa, tá? Eu percebo que quando eu falo, tá, pelas reações de vocês, ficam links faltando, tá? Então, deixa eu completar isso. Vamos pensar assim, digamos que eu tome contato com uma necessidade fome, okay? Acabei de perceber que eu estou com fome, okay? Então veja o seguinte, eu preciso realizar uma ação aonde no mundo que visa atender essa necessidade. Que ação é essa que eu preciso realizar no mundo para atender essa necessidade? Pensem simples, comer, ok? Agora, entre a fome e o comer, existe uma organização. De que natureza é essa organização? Eu vou dizer o seguinte, quando você está com fome, qual é a primeira coisa que acontece em você, depois de sentir a fome? O que acontece? Qual é o fenômeno que você encontra? Fica mentalizando a comida. Agora, quando tu diz mentalizando a comida, parece que tu está lá assim. Vem a comida. Vem. Não, o que ela faz, ela chama de mentalizar a comida, que está legal, o termo que ela usou, ela abre um cardápio mental, certo? E o cardápio mental tem, vamos lá, o que tu gosta de comer? Eu gosto de panqueca de guisado. Panqueca, guisado. Salada de alface. Salada de alface. Suco de laranja. Suco de laranja. Se vocês estivessem olhando para ela, vocês veriam ela percorrendo o cardápio com os olhinhos. Então, legal. A primeira coisa que a pessoa faz quando tem uma necessidade, ela cria opções ligadas àquela necessidade, opções mentais. Até aí não aconteceu nada, certo? Aí eu pergunto o seguinte, como é que ela faz para escolher? Como é que tu faz para escolher o que comer? Por exemplo, se fosse comer agora, tem panqueca, guisado, salada, como é que tu escolheria isso? Pelo sabor, Okay. eu já comi tudo que eu mais gosto. Certo? Então a pessoa cria opções, ok? Aí entra num outro departamento que é o sentir, que a gente pode chamar de emocional, olha para aquele cardápio e diz, estou mais afim de comer X. Então o X não é X, tá? Não tinha X no cardápio dela. É a letra só. Então veja o seguinte, ó, a organização aqui foi mental, emocional. Quem tomou a decisão? O mental ou o emocional? O emocional. Hoje se sabe em termos de neurociência que se uma pessoa tem uma lesão cerebral na área emocional, ela não é capaz de tomar decisões. Okay? Mas ela continua sendo capaz de criar opções mentais, só que ela não tem
uma referência do corpo para dizer, eu quero isso. Tá? Então, mental cria opções, emocional decide. O que falta aqui? Que outra instância? O fazer, ok? E o fazer envolve sempre, quem tem conhecimento de anatomia e fisiologia, sempre, o fazer sempre envolve que partes do corpo? Músculos. Músculos, certo? Todo fazer envolve músculos. Tanto o fazer externo, que é a nossa musculatura estriada, que gera ações no mundo, quanto o fazer interno. O que é o fazer interno? Vasoconstrição, vasodilatação, peristaltismo digestivo, peristaltismo intestinal, sistema endócrino, sistema imunológico, todo envolve músculos lisos. Okay? Então, tudo que se move no corpo envolve musculatura. Então, veja o seguinte, ó, nós já temos aqui a capacidade de querer, sentir a necessidade, okay? Criar opções, decidir qual delas agora é mais interessante e agir nessa direção, ok? Então, o que acontece com uma pessoa que toma contato com uma necessidade, seja física, afetiva, mental ou espiritual? Cria opções, escolhe a mais significativa no momento e age. Como que ela se sente? Hã? Nutrida. Ela se sente satisfeita. Ela se sente feliz. Ela se sente, ok? Então, de uma certa forma, essa aqui é a fórmula da felicidade. O que atrapalha? O que pode atrapalhar esse sistema funcionando tão bem? Aquilo que eu falei lá no início, o mundo na gente. Porque o mundo nos coloca regras, condicionamentos, o que mais? Limitações, obrigações, horários. Okay? Onde é que essas coisas se instalam? 3 opções: na mente, no emocional ou no corpo? Na mente. Okay? E essas coisas, elas não estão a serviço da necessidade. Okay? Então, uma pessoa sente fome e, em vez de criar opções de comida, diz para si mesma: se eu comer, eu vou engordar. Se eu engordar, eu vou perder meu emprego de modelo. Ninguém mais vai gostar de mim. Ok? O que acontece? Emocionalmente, o que acontece? Ela está bem, ela tomou essa decisão, não vou comer, e está bem emocionalmente. Como se ela tivesse conseguido desligar a fome. Será que é verdade isso? Então, existe uma consequência emocional disso. Porque esse impulso era para ter sido veiculado para o mundo. E agora, parte do sistema está detendo esse impulso. Okay? E aquilo que está detendo esse impulso foi gerado, pensem comigo, dentro do próprio sistema. Porque foi a mente desta pessoa. Tudo bem, ela importou, mas agora é a mente dela que gera um obstáculo a essa satisfação. Então ela está em conflito. E esse conflito vai produzir 3 tipos de sentimento. Angústia, conhecem? Insegurança, conhecem? E frustração. Okay? Então emocionalmente agora ela está angustiada, ou frustrada, ou insegura, ou um conjunto desses sentimentos. E a nível corporal? O corpo está legal? Por quê? Primeiro, não recebeu a nutrição que precisava, certo? Segundo, vocês acham que essa pessoa que abriu mão de comer está relaxada, numa boa, tranquila?
Como é que está a musculatura dela? Tensa, né? Todos vocês já passaram fome em algum momento da vida. Como é que vocês ficaram? Meio adrenados, com uma tensão assim, de fundo. Está percebendo isso? Muito bem. E quando existe uma tensão muscular, okay, o que acontece com a musculatura lisa? Quem é que sabe isso? Sistema nervoso autônomo. Musculatura voluntária, musculatura involuntária. Quando uma bloqueia, o que acontece com a outra? Bloqueia também. Ok? Em outras palavras, agora a pessoa não está só tensa, nem apenas com estases energéticas no corpo, ela está com alterações metabólicas. Olha que estrago! Ok? Então é o seguinte, imagine uma pessoa aqui, ó, com fome, mentalmente confusa, porque aquele impulso fica atrapalhado com aquela frase de não posso comer, senão engordo, emocionalmente angustiada, insegura, frustrada, somatizando coisas no corpo. Que tal? Perceberam o estrago?